Nós separamos hoje um texto, eu gostaria que os irmãos me acompanhassem. O livro é Provérbios. Eu escolhi o capítulo 1, vamos aqui fazer uma leitura e tirar algumas orientações importantes para a nossa instrução. O livro Provérbios, ele nos dá uma série de indícios que mostram como Deus se preocupa com a nossa instrução, porque é mesmo instrução, evidentemente. E não poderia ser diferente, porque nós somos almas eternas. E se nós nascemos continuamente, vida após vida, e o mundo acompanha também esse mesmo ritmo de progresso, tendo começado num estado, podemos dizer, caótico, certamente todas as coisas vão sendo reveladas no tempo devido. Então a instrução, ela não pode se completar simplesmente durante o período de uma existência do ser. Porque é muito estranho alguém pensar que durante uma vida, por algumas leituras, por alguns ensaios, por alguns escritos, possa imaginar ter adquirido sabedoria a respeito das coisas eternas, daquilo que sustenta a própria criação, que é a fonte de onde nasceu a ciência do homem, o conhecimento de todas as coisas. É algo muito profundo, é algo que demora muito tempo para a alma adquirir. Não é uma coisa que você vai adquirindo assim, de um momento para o outro, um ensaio aqui, outro ali. Não é assim, não. É necessário que a alma siga sempre num estado de instrução por parte de Deus, que sempre envia as almas que estão mais experimentadas no pensamento, na experiência, para instruir as demais. É desse jeito que Deus preparou o mundo, esse mundo em particular, a Terra, nós somos habitantes desse planeta, e certamente Deus está instruindo, trabalhando os corações, corrigindo os excessos, os erros, e tudo que nós vemos, as injustiças, Deus está fazendo tudo isso, está trabalhando para que esse mundo possa atingir um estado de verdadeira civilização. Tudo isso é uma alegria muito grande para nós. E a instrução, então, das Escrituras, e aqui especialmente o livro Provérbios, ele nos dá elementos para entender a sabedoria, para entendermos os mecanismos de Deus. Instrui sobre a nossa vida moral, como é que nós vamos viver a nossa vida de relação com as outras pessoas, quais são os perigos que existem no mundo, porque certamente existe. O mundo é atrasado, então há um espírito de atraso no mundo que pode nos prejudicar o aprendizado, a instrução. Então Deus, através dos seus livros sagrados, ele instrui o seu povo. É uma instrução específica para o povo de Deus, para o seu Israel, para as 12 tribos de Israel. As Escrituras foram escritas para as 12 tribos de Israel. Esse é o plano geral que nós encontramos nas Escrituras, embora a igreja tenha aí um ponto de vista um pouco diferente desse que nós temos. Amém? Sigam pensando como quiser. Mas se nós quisermos entender o conjunto das Escrituras, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, como um conjunto de livros que trata do mesmo plano, que é o plano de Deus, nós só podemos entender por essa ótica, não tem outro jeito. Não há como pensar que a alma é gerada no ventre da mãe, nasce uma vez e aí ela vive 70 anos e morre, vai para o céu, para o inferno, sei lá para que lugar que vem alguém imaginar que vai depois da morte física. Então, Deus é a inteligência universal, é a fonte do saber, é a fonte de todas as coisas. E esse Deus, evidentemente, quer instruir os seus filhos, que somos nós. Então, Provérbios, ele nos dá esses elementos. Né? Ele inicia dizendo assim, que a finalidade do livro é para se conhecer a sabedoria. Que ele foi escrito pelo rei Salomão, filho de Davi, rei de Israel, de modo que se pudesse conhecer a sabedoria, a instrução
e para se entender as palavras da prudência. De que sabedoria que o Senhor está falando? Seria, por acaso, a sabedoria que nós aprendemos na escola? Matemática, geografia, história, tudo mais, biologia, enfim, seria dessa sabedoria? Evidente que não. Ele não está tratando da ciência que vemos. Deus está tratando da ciência que não vemos. Ele trata aqui das coisas que são abstratas. Como é que nós nos conduzimos na experiência existencial? O que é a experiência existencial? Desde quando você nasce, lá aparece no planeta como uma criança, chegou ao mundo, e durante todo o tempo, por todo o tempo da sua existência, você vai existir, viver experiências, situações agradáveis, desagradáveis, que vão servir para conduzir você no caminho desejado por Deus. Então, você nunca está sozinho, Deus está sempre te guiando, ainda que você não acredite, não aceite e tal, Deus está sempre guiando a sua consciência, para que você tenha sabedoria, para que você possa adquirir o conhecimento das coisas que a gente não vê. Porque as coisas que a gente vê, todo mundo pode adquirir. É fácil, basta ir para a escola. Né? Mas as coisas que nós não vemos, é necessário ter um senso de percepção, uma certa maturidade para nós nos interessarmos por aquilo que sentimos ser a base de todas as coisas. Então, a sabedoria de que se refere aqui, a palavra, é a sabedoria das coisas eternas, da ciência que nós não vemos e que nos ajuda a compreender tudo que vemos de uma forma lógica, de uma forma inteligente, de uma forma racional. É uma coisa que nós precisamos adquirir. Veja, é claro que a instrução trata das particularidades da vida, da experiência, aconselhando para cá, aconselhando para lá. Mas Deus quer que você entenda a profundidade dessas coisas e a importância que elas têm para nós estruturarmos nossa existência. Seja ela no plano profissional, seja no plano familiar, como pais, como filhos, como irmãos, como membros de uma comunidade que está se organizando de uma forma coletiva. O que nós deveríamos fazer, todas as comunidades que hoje falam em nome de Deus, deveriam começar a trabalhar nesse sentido, porque a hora que chegar o tempo, vai, com certeza, o mundo nos roubar esse personagem que foi criado pela sociedade. Nós vamos precisar viver como irmãos, até que o reino chegue, e nesse reino nós viveremos como irmãos. Nós vamos dividir nossas coisas, vamos viver uns com os outros. É um outro ponto de vista, um ponto de vista superior. É claro que é superior você viver uma vida coletiva do que você viver uma vida individualizada. Porque a vida individual ela traz uma certa injustiça, não é verdade? Nós sabemos aí que tem várias pessoas que têm muito, ou que eles acham que eles fizeram por merecer e tal, coisa que é do ser humano. Mas não é bem isso, não. Cada um cumpre um papel. Mas nós sabemos que quando você considera que cada um tem as suas propriedades, tem a sua vida privada, e que o que é meu, o que é seu, isso forma um mundo de injustiças. Não tem nenhum lugar que esse sistema gere uma vida de equidade, de equilíbrio. Em todos os lugares nós observamos injustiças. Por quê? Porque a vida individualizada ela é contra os princípios do próprio Deus. É contra os princípios do Senhor. Que diz que nós todos somos irmãos. E que nós precisamos viver uns com os outros em alegria, em paz, em realizações. Deus quer que a gente viva e possa desfrutar todos nós da grandiosa obra que Ele criou para nós, que é o universo. E olha que nós estamos falando agora só de uma civilização terrena, nesse planeta, nós estamos falando aí da vida universal. Há uma vida universal, os irmãos acham que não? Há uma vida universal entre os mundos habitados. Nós não podemos participar ainda, é uma coisa maluca que tem nesse mundo, em face do seu atraso. Como é que nós vamos participar de uma comunidade universal, de mundos? Não é possível. Haja visto
a disputa que tem hoje pelos países desenvolvidos, para ver quem que vai explorar os asteroides, a Lua, o Marte, quem é que vai ter direito, quem chegar primeiro, quem pegar um pedaço maior. Estão querendo criar uma legislação agora para poder explorar o universo comercialmente. Tem condições? Como é que nós vamos participar de uma comunidade universal? Fala para mim. Onde não existe propriedade privada, não há comércio. É uma coisa superior, evidentemente. Então, isso que nós estamos falando pertence ao mundo da sabedoria, do conhecimento de Deus, dos mistérios do universo. Mistérios que ninguém conhecia até agora, mas estão sendo revelados. Vão deixar de ser mistério logo, para ser conhecimento. Então, os provérbios nos ajudam a compreender a sabedoria e a instrução. O que é instrução? O que Deus quer dizer com isso? Quer dizer que nós que somos almas, nós temos em nós o dom de aprender. Não é que nós somos zeros. É como se nós fôssemos um livro em páginas brancas, que você precisa escrever uma história, uma experiência, um conhecimento que você adquiriu e tal, e enriquecer teu conhecimento. Se nós somos partículas do Deus eterno, qualquer partícula do Deus eterno, obrigatoriamente precisa conter o próprio Deus. Por quê? Ele é onipresente. Os irmãos concordam? Se o Deus é onipresente, onisciente, onipotente, todas essas maravilhas que ele é, a gente não tem nem palavra para dizer, é claro que ele, em qualquer ponto de Deus, você encontra a sua totalidade. E se nós somos fagulhas de Deus, pequenos pontos de Deus, como consciências individualizadas, que é o que tudo indica que nós somos. Evidentemente, nós precisamos conter em nós mesmos o próprio Deus. Então, isso é maravilhoso. Então, a alma, se ela é mesmo a fagulha de Deus, ela sabe de todas as coisas. Então, espera, pastor, então não precisa aprender? Não, estou dizendo isso. Nós vivemos num lugar onde o que nós sabemos permanece na nossa intimidade adormecido, porque o ambiente onde nós existimos é um ambiente atrasado demais. Mas que Deus está tornando um ambiente cheio de luz, iluminado pelo conhecimento das coisas eternas, da sabedoria divina. Então a alma, ela aprende a um sistema de instrução, onde você vai conduzindo a alma na experiência existencial. E dizendo a ela, olha, é assim, funciona assim. Com isso você vai enriquecendo o quê? A realidade onde a alma vive. Como se fosse uma descoberta. Você ensina a alma um caminho. E ela passa, então, a pensar de acordo com aqueles padrões, o que vai transformar a realidade. Então, há uma instrução, há um processo de instrução, que precisa ser sempre mantido por nós. Então, você recebe uma criança, um filho, você tem que instruir o filho, ele nasce sabendo. Não, olha, acontece em uma criança índigo, nasceu já sabendo, criança cristal, não sei o quê, inventaram um monte de bobagem aí sobre isso. Pensa que a criança já nasce sabendo de tudo. Não, a criança precisa de instrução. Os pais têm que ter um mecanismo de instrução. Tem que dar instrução na escola, instrução em casa. Na escola é a sabedoria do mundo, que é a ciência do mundo, a ciência que vemos. E em casa é a ciência de Deus, que só os pais podem ministrar. Só os pais. Agora, os pais têm preparo para ministrar a ciência de Deus? Não tem. Nem eles sabem o que é isso. Os pais vivem se arrastando pelo mundo, orientados por que eles estão orientados? Pelo espírito do mundo. Como vive, como cria filho, escola, não sei do que, a criança tem que aprender isso, aprender aquilo. Coisas que são inúteis. Inúteis. Várias coisas que a criança aprende são inúteis. É somente importante para quem vai criar, viver no mercado, viver nesse mundo louco aí para poder ganhar dinheiro, essas coisas aí que nós vemos, que é o plano de vida das pessoas. Nada disso vai existir no mundo novo. Então, que importância tem isso? Os pais têm o papel de ensinar a ciência de Deus, as coisas divinas. Por isso os pais precisam se dedicar a aprender. E é complicado, por quê? Porque a ciência de Deus é um conhecimento novo, está sendo revelado agora. É claro que a Cabala sabe uma parte dela, um pedaço dela e tal, né, com as suas interpretações. A doutrina espírita sabe disso, Rosa Cruz sabe disso, uma série de doutrinas que tem no mundo sabe um pouco
das coisas divinas, mas são pedaços, fragmentos. Mas Deus agora está se revelando ao seu povo de uma forma mais completa, mais ampla. E quando nós tratamos das coisas da ciência de Deus, do ponto de vista das Escrituras, tudo assume um aspecto maravilhoso e lógico. O que acontece com Rosa Cruz, com doutrina espírita, com Cabala, com todas as doutrinas espiritualistas, esoterismo, o que acontece com essas doutrinas? Nenhuma delas tem compromisso com as Escrituras Sagradas. Os seus fundadores acharam que eles estavam recebendo uma coisa nova. Ah, é nova, vai substituir as Escrituras Sagradas. Eles nunca entenderam as Escrituras Sagradas. Porque o entendimento está sendo revelado agora. Nós mesmos não entendíamos. Os irmãos sabem disso. O conhecimento está sendo revelado agora. Então, nós nos alegramos por nós estarmos olhando para a ciência de Deus, para a ciência eterna, do ponto de vista das Escrituras Sagradas. E aí tudo passa a ter sentido. É claro que o pai tem uma obrigação a fazer, tem que instruir seus filhos, o marido tem que amar a sua mulher, cuidar dela, a mulher cuidar do seu marido. A família tem que ser muito bem estruturada, muito bem cuidada, porque é um ponto de vista na ciência de Deus que mostra o que é a família. Tá, não, vou largar da minha mulher, vou arrumar outro, a mulher vou largar do meu marido, vou arrumar outro sujeito, tá, por causa disso. Tudo isso é até compreensível, é humano, mas não tem nada a ver com as Santas Escrituras. Que estabelece a base da vida, que é a relação entre um homem e uma mulher e a formação da família. Isso não foi o cristianismo que criou, não. Isso é base da vida, que vem das Escrituras Sagradas. Então nós temos que entender que há um sistema de ciência que precisa ser ensinado para os nossos filhos em casa. O relacionamento com a natureza, com os animais, respeito aos mais velhos, respeito às pessoas, ordem. Fora disso é desordem, fora disso é Satanás. Hoje a vida é uma confusão, porque os pais pensam que sabem. Se meteram em universidade, se for formar, for estudar, for fazer acontecer, e lá trouxeram a doutrina do mundo para dentro de casa. Tem coisa pior que a pessoa que faz uma universidade se acha porque tirou um título, ou 2 ou 10 títulos. Não há quem aguenta, ninguém consegue instruir a pessoa. Por quê? Porque ela acha que o que ela aprendeu na universidade tem a ver com a ciência de Deus, não tem nada a ver. Na verdade, ela não sabe nada, ela é como uma pessoa ignorante que nunca fez universidade. Ela tem que aprender a ciência de Deus. Né? A escola é outra coisa. É outra coisa, é coisa visível. Então as pessoas têm uma ânsia de falar, uma ânsia de dizer que sabem. Sabe do quê? Do quê? Quanto mais você entra na ciência das coisas eternas, mais você vê que você não sabe nada. Que nós não sabemos nunca nada, tudo há muita coisa a aprender. Então os pais precisam ensinar, e esse é o sistema de instrução, para os seus filhos a ciência de Deus. A ciência, e aí tem que aprender. Ah, então, mas onde é que está a ciência de Deus, pastor? Está nas Escrituras Sagradas. Primeiro nós estamos falando dela toda semana. Toda semana nós estamos falando da ciência de Deus. E poucos são os irmãos assim, pastor, o que é isso? Como é que funciona? Tal? Não, a maioria fica ali, tipo assim, igreja. O que é igreja? Estou ali olhando. Parece que ele sabe. Depois ele vai embora, vai cuidar da vida dele. É assim na comunidade aí, a comunidade nossa aqui em Rio Preto, é desse jeito. Tem uma minoria, são os irmãos mais velhos, almas mais experimentadas, que estão esforçando para aprender. Mas a maioria é assim mesmo, não se interessa muito não, irmãos. Tocando, vivendo a vida como se estivesse dentro de uma igreja. Nós não estamos dentro de uma igreja. Nós pertencemos ao povo de Deus, nós somos membros de uma comunidade que Deus escolheu há muito tempo para poder ajudar o mundo a caminhar no caminho das coisas corretas, da lei natural, que está expressa nas Santas Escrituras, nas Escrituras Sagradas. Depois do conhecimento científico, tá, vai ficar à vontade, aí aprende facinho. Escola é uma coisa mais simples, a ciência que tem na escola é a coisa mais simples do mundo, queridos. É fácil. O problema está na ciência de Deus. É esse que os pais têm que dar para os seus filhos. Instruir os seus filhos. Olha só que ele fala mais aqui sobre a prudência. Ele fala aqui em determinado momento, no capítulo, versículo 2 ainda. Assim, para se entenderem as palavras da prudência. O que é prudência? Prudência é cuidado. Por que nós temos que ter cuidado? Tem algum perigo? É claro que tem perigo. Não sabia não? Tem um espírito no mundo que é Satanás. Por que é Satanás? Satanás é oriundo da atividade humana, da atividade mental do homem.
desde o princípio de tudo. E está aí no mundo. É o espírito da humanidade. E é extremamente perigoso, ele distorce a realidade. Ele se enfia em tudo quanto é lugar. Por que ele se enfia em tudo quanto é lugar? Porque ele é a atividade humana, mental do homem. Onde o homem está pensando, ele está ali. É um espírito. E ele tende a levar o homem para o caminho errado. E para isso ele distorce o sentido das coisas. Então, se é, por exemplo, dentro da política, ele vai lá e distorce o sentido da política. Se é dentro da ciência do homem, ele vai lá e distorce a ciência. Tanto é verdade que o cientista não se entende. Às vezes tem lá um assunto para discutir, seja o que for. Eles vão discutir as suas teorias lá, eles ficam se desentendendo. Criam 10, 20 teorias sobre a mesma coisa. Então, por que isso? Porque eles não entendem por um ponto de vista elevado. É só o ponto de vista humano. Então, do ponto de vista humano, o pensamento fragmenta. O diabo quer justamente isso, que não haja entendimento. Eu não sei quem foi aquele que elegeu, deve ter sido ele. Essa ideia de que todo mundo precisa ter liberdade para pensar o que quer. Ah, que maravilha. O que todo mundo pensa o que quer é uma bagunça, claro. É uma desordem. Né? A gente vê hoje as notícias nos sites, né? Eu vejo notícias nos jornais e tal, aí o jornal vai ouvir uma pessoa que pensa contrário àquela que está dando opinião. Aí é um sujeito que não concorda com ele, né? Tem que ouvir os dois lados. Né? Para que ouvir os dois lados? Que tal a gente procurar um lado só, todos nós sentarmos em busca de uma unidade? Não, eles acham que é bonito apresentar várias opiniões. Né? Ninguém sabe qual que é a certa. A pessoa que está procurando a instrução, ela não sabe qual que é a certa, porque tem várias opiniões. Então, sobre ciência, né? Sobre a pandemia, ficar de quarentena. Você vai, vamos ouvir os especialistas, tá? Assim, 10 especialistas têm 10 diferentes ideias sobre isso. E nós que somos o povo ignorante, que precisamos de instrução, não sabemos para onde ir, na verdade. Né? Tamanha a confusão que criaram no mundo. Isso é o Satanás, é o diabo, não tem unidade. Né? Então, a prudência é o cuidado que nós precisamos ter para viver. Cuidado em tudo, cuidado. Nossos filhos precisam ter cuidado. Cuidado na rua, na escola, com os amigos, com as pessoas que ele vai se envolver, se relacionar, na parte profissional, em tudo. Ele tem que ter cuidado, a prudência. E como é que eu tomo cuidado? Eu preciso saber, em função de quê? Então eu preciso ter conhecimento. É o conhecimento que nós encontramos nas Escrituras Sagradas, irmãos. É isso, não tem mistério. A instrução do Criador. Nós somos habitantes da criação, desse Criador. Então ele envia o mensageiro, olha pessoal, para vocês não ficar dando cabeçada aí no planeta, eu estou mandando instrução para vocês adquirir o conhecimento das coisas eternas, de como tudo funciona. Porque funciona primeiro no plano abstrato, para depois funcionar aqui no plano material. Se você não tem conhecimento disso, você fica só navegando na superfície. Os cientistas, por exemplo, não conseguem resolver as coisas como poderiam resolver, porque eles trabalham na superfície. Então a ciência é morosa demais, aquilo não vai, é emperrado, e discutem, é uma confusão sem fim. Porque não buscam unidades, não buscam unidade, cada um tem lá seus títulos, quer dar seu papel, quer dar a sua opinião, e não sei o quê, blá, blá. O fulano é do país de cá, do país de lá, da escola tal, da escola não sei do quê. Eles acham essa confusão de coisas uma coisa bonita, porque é assim, a pluralidade da coisa, do pensamento e tal. Tudo bem. Mas se fosse bom, tinha vários deuses, e não tem vários deuses, só tem um Deus. Eu penso que a verdade é uma só. E a ciência é uma só, não pode ser duas. Não é mesmo? Então nós não podemos ter ainda essa ciência, não podemos ter ainda esse conhecimento, essa sabedoria de uma forma unificada. Mas a tendência do futuro é haver a unificação de todas as coisas. Unificação do pensamento, da língua, de tudo. As culturas, evidentemente, vão ser respeitadas nesse processo de transição e tal. Mas daqui a 1000 anos, 2, 3, 4 mil anos, 5 mil anos, o planeta vai continuar existindo. A tendência é que as culturas elas comecem a achar uma unidade de vistas em torno de tudo, para que o planeta seja um planeta harmônico. Eu penso que esse é o caminho, eu não vejo outro caminho. Essa confusão que tem aí, A, B, C, D, um gosta de uma coisa, outro não gosta da outra, o outro acha certo, o outro acha errado, o outro se mata, o outro diz que pode se matar, o outro tem direito de se matar, é lindo se matar, é só maluquice, tudo coisa do homem.
São tudo coisas loucas que nós precisamos instruir os nossos filhos para que eles tenham prudência em tudo que forem fazer. Então, Provérbios nos ajuda a ter uma visão sobre todas as coisas. Por isso é um livro que nós precisamos ler, meditar sobre como se conduz pela vida e os cuidados que nós precisamos ter. Então ele fala ainda aqui da finalidade do livro, né? Para nós recebermos a instrução do entendimento acerca da justiça. Que justiça? Das leis. Que leis? As leis do Supremo Tribunal Federal? Não tem nada a ver com isso. Não se está falando de leis humanas. Aqui a justiça é a lei de Deus. As leis que regulam a conduta do homem perante Deus, não é perante a sociedade, não. No futuro, infelizmente, não vai ter polícia, nem juiz. Porque nós vamos ter consciência do que é certo e o que é errado, não vai ter confusão. Vai ter instrução, não confusão, como é hoje. Então, tudo vai mudar. Não está se falando aqui da justiça do ponto de vista do homem, mas da justiça do ponto de vista de Deus, do juízo. O que é o juízo? É a forma como nós julgamos as coisas. Você sabe das leis, e você precisa usar essas leis para você poder apreciar a experiência que está acontecendo com você ou com outras pessoas, seus parentes, seus filhos, seus pais, amigos e tal. É necessário que o sujeito tenha um senso de justiça. Deveria ser assim. Eu acho que os homens que julgam, eles precisariam ter um bom conhecimento das coisas de Deus para que eles pudessem agir bem com as decisões que eles deveriam tomar. Agora, diz que o Estado é laico, não sei o que e tal. Ninguém pode deixar nada de Deus, Escritura, entrar no meio do pensamento do homem, porque o pensamento do homem é aquela coisa maravilhosa que a gente vê por aí, né? Maravilhosa. Enfim. Então, se pretende dar às pessoas mais simples, versículo 4, essa prudência de que nós falamos, as pessoas mais jovens, o conhecimento, e o bom siso, que é a prudência. O sábio ouvirá e crescerá em conhecimento. O entendido adquirirá sábios conselhos. Então é maravilhoso, é uma instrução maravilhosa para o enriquecimento da alma. Veja como é importante você saber quem você é, de onde você veio e para onde você vai. Quem você é? Você é uma alma eterna, filho do Altíssimo. Separado dele lá quando foi gerado o universo, lá atrás da criação. Aí você começa uma história, do ponto zero até o ponto máximo, permitido por Deus da sua expansão como filho do Altíssimo. Entendimento, aprendizado em gozo, em alegrias, felicidade, satisfação, de poder desfrutar de tudo que Deus criou. É o universo. Não se trata do mundo terreno apenas, irmão. O mundo ainda é muito primário. Então, é algo muito especial. Então, o versículo 6, para entender os provérbios e a sua interpretação, as palavras dos sábios e as suas proposições. Sábios aqui são aqueles que têm entendimento dessas coisas que eu acabei de falar. O temor do Senhor, versículo 7, é o princípio do conhecimento. O temor do Senhor, em que sentido? Deus vai fazer algum mal para nós? Claro que não. Se Ele nos criou, não vai fazer mal para nós. Que mal Deus poderá nos fazer, irmãos? Que mal. Ele é o nosso Pai. Nós que somos maus, nós que somos ignorantes, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos. Imagina o nosso Pai Celestial. O que você acha? Que é perfeito em tudo que faz, é maravilhoso. Olha as obras de Deus, a gente vê nas pequenas coisas, nas formiguinhas, na vida vegetal, nos pequenos insetos, os animais, as estrelas, a natureza, o clima, todas essas coisas. É tão algo assim distante dessa vida corrida maluca que nós levamos, que mostra a profundidade e a grandiosidade de Deus. Eu tenho tido oportunidade aqui, eu estou no sítio, né? Estou aqui no Terra Nova. Eu tenho tido a oportunidade de conviver aqui com os bichos, com as plantas e tal. E vejo o quanto a gente pode se sentir bem
com essas coisas, porque parece que tudo está presente nas pequenas coisas. Tudo que eu digo assim, aquilo que a gente almeja para ser feliz ou para a gente se sentir realizado, nós vemos que está presente em tudo que está à nossa volta. E nós só não percebemos que a vida na cidade era uma vida que contamina a nossa mente, com um espírito muito desfavorável. A preocupação com comprar, com pagar, com compromisso, com não sei o quê, horário, e serviço, e discussão com o patrão, e metas, e tanta coisa que inventaram nesse sistema que embota a nossa mente como se colocasse um véu escuro sobre a nossa mente. Não percebemos a vida que está nas pequenas coisas. Talvez a criação esteja diante de nós, nas pequenas coisas. Nas plantas, nas flores, nos pássaros, o movimento de tudo. A gente fica olhando pequenos movimentos assim, e a grandiosidade da obra de Deus naquelas coisinhas que está à nossa volta. Então, nós precisamos mesmo nos afastar desse sistema, irmão, desse mundo que está aí fora, que tem um espírito extremamente poderoso, já está tentando arrastar todo mundo de volta para a grande confusão. Ele vai ter uma dificuldade danada, porque foi um prejuízo financeiro enorme para o sistema. Ele vai se mover, mas nós temos que ter cuidado. Foi uma lição preciosa para nós. Afastar-nos um pouco do sistema que hoje domina a Terra. Foi maravilhoso, foi muito importante para a gente perceber o quanto nós estávamos contaminados com isso. E Deus não quer condenar nada que você, a sua instrução, o que você faz. Não, tudo que você faz tem utilidade para Deus. No atual estado que nós estamos, e no futuro terá mais utilidade ainda, porque você vai usar os seus dons sem se preocupar, porque você tem que pagar a conta. Sem se preocupar com coisas que podem acontecer amanhã, porque nós vamos ter a plena certeza que Deus está no comando de todas as coisas e que tudo vai dar certo. Porque agora todos nós sabemos da existência do nosso Deus. Estamos dispostos a andar nos caminhos do nosso Deus. Então isso é maravilhoso. Então Deus quer o nosso mal? É claro que não, só quer o nosso bem. É estranho Deus poderia nos criar para o nosso mal. Não pode. Então, de que temor que ele está falando aqui? É de nós colocarmos Deus no verdadeiro lugar dele, que é acima de todas as coisas. De todas as coisas. Esquece, não tem filho, não tem mulher, não tem pais, não tem nada. Deus deve ser colocado acima de todas as coisas, porque ele é a origem de tudo, inclusive de nós. Ele é a fonte de todas as coisas. Da sabedoria, da inteligência universal, da energia, da matéria, de tudo que existe, das galáxias, as nuvens estelares, os planetas, enfim. Tudo que o homem conhece, o que ele não conhece também, enfim, é a fonte de tudo. Então, como é que eu vou colocar esse Deus acima de tudo? Tem que colocar. E saber que dele só pode vir o bem. Preciso conhecer esse Deus, saber o que ele diz sobre a minha vida, sobre a minha experiência, a minha existência nesse planeta. Como é que ele me orienta a viver como profissional? Como é que ele me orienta a viver como cidadão? Nos conflitos, na criação dos filhos, na relação conjugal, em todas as coisas. Nós vemos, infelizmente, hoje vidas destruídas por pessoas que não se importam com a felicidade da outra. Isso acontece, às vezes são pais que não cuidam dos filhos, são filhos que não se preocupam com os pais, não têm zelo com os pais, não têm gratidão para os pais, que os receberam, criou, estudou, amou, repartiu, deu mil coisas, como fazem os pais. Os filhos não têm gratidão, são frios, porque estão envolvidos com o espírito do mundo. Não é o espírito de Deus que está no coração desses nossos amados, infelizmente. E é também assim com o marido. Tem marido que não cuida da mulher, não se interessa por ela. Tem mulher que não se interessa pelo marido, os dois não se interessam pelos filhos. Que sociedade nós vamos construir no futuro desse jeito? Não é possível. Então Deus, ele diz para nós qual é o nosso papel, como nós precisamos fazer, para que a gente esteja em harmonia com ele, com as leis da natureza. Então, é claro que respeitar esse Deus e dizer, bom, eu posso estar fazendo meu futuro, mas é Deus que vai decidir o que vai acontecer. É Deus. Não adianta eu querer ir para a direita se ele quer que eu vou para a esquerda, ou o contrário. A vontade de Deus sempre prevalece. Então eu preciso ter temor a Deus. Amanhã eu posso nem levantar da cama amanhã e ele me levar embora. E a vida minha que estava se desenvolvendo pode ser
ser interrompida pelo poder desse Deus. Porque ele tem os planos dele, eu não sei quais são os planos dele. Não é mesmo? Então eu tenho que ter temor desse Deus. É desse temor que as Escrituras falam, não pensar que ele vai te fazer mal. Ele não vai te fazer mal, mas ele pode fazer o que quiser da tua vida. Para a direita ou para a esquerda, ele sabe. Então nós precisamos ter o temor a Deus. E quem respeita a Deus, respeita as demais coisas. Por quê? Porque ele diz como você tem que andar nos caminhos. Então, se eu respeito Deus, eu respeito as demais coisas. Um homem de Deus não vai fazer aquilo que Deus não quer. Aquilo que ele diz que não pode ser feito. O homem vai procurar observar a vontade desse Deus. Então, é o princípio do conhecimento das coisas. Para você poder entrar no mundo da ciência de Deus, nós precisamos colocar Deus em primeiro lugar. Para que ele nos ajude a entender. Porque é o Espírito que nos ajuda a entender. É o Espírito. É ele que dá a nós o entendimento. Ele alarga o entendimento da tua mente para você poder perceber o conhecimento. Não é você que se esforça. Ah, se fosse esforço, a gente já fundaria uma escola, todo mundo fazendo um esforço aí para poder entender as coisas do eterno. Não é. É o Espírito de Deus. Aqui para frente, né, tem uma passagem que fala que ele vai dar o Espírito dele para nos orientar. Está bem aqui adiante, no mesmo capítulo. Não vai dar para a gente falar de tudo isso hoje. Mas é uma maravilha, né? A instrução é maravilhosa. Então, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. E diz, os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Os loucos. Porque, claro que há pessoas que dispensam a Deus, a sabedoria divina, a instrução de Deus sobre como viver num planeta que é de Deus, que é guiado pelas leis dele. O sujeito só pode ser louco se ele não aceitar. Então, mas eu tenho minha inclinação, mas eu fiz isso, fiz aquilo. Amém. Deus não está dizendo nada para você. Não se sabe de nenhuma ocasião em que Jesus saiu julgando as pessoas. Mas ele convidava as pessoas para andar no caminho. Se você tem uma vida torta, se você faz o que não convém, assim, é bom você pensar em deixar esses caminhos tortuosos para poder andar com o Senhor verdadeiramente. Porque ele espera que você entre em harmonia com as leis da criação. Você possa também falar para os seus irmãos das maravilhas que é viver com ele. Porque viver com Deus só traz coisas boas para nós. Pelo menos eu tenho visto, que eu não tenho visto na comunidade, a gente tem aqui talvez umas 200 pessoas com quem a gente convive regularmente. Olha, irmãos, é só bênção. De vez em quando um outro fica aí perrengado, tal, meio assim. Não tem nada demais, coisa da experiência cotidiana. Não tem nada demais. No geral está todo mundo bem, bonito, gordinho, tem recursos para poder seguir vivendo, sobrevivendo. Uns ajudam os outros quando precisa. Eu tenho visto só bênção, porque é uma vida com Deus, todo mundo andando nos caminhos do Senhor. Então, isso é maravilhoso. É o mundo do pensamento, do conhecimento, da sabedoria, da instrução, da reflexão. Esse é o mundo de Deus. É muito trabalhoso. Tá, então vai para uma igreja evangélica, sei lá, escutar o discurso do pastor, vai para casa achando que está tudo certo por lá. Faz isso. E não está, né? A alma é eterna. Você tem muito que aprender. O jeito que passa uma vida aí só pensando que o pastor está fazendo por ele, está muito enganado. E vai, depois que morrer, fisicamente, ele vai ter uma surpresa desagradável do outro lado. Vai ter que passar um tempinho lá nas regiões da morte, sozinho, sem comer, sem dormir. Lá na morte, que não é o inferno, mas já é um lugar complicado. Na morte você já não come, não tem papá para você. Tem com fome, não tem comida. Eu estou com sede, não tem bebida. Dá para tirar um cochilo? Não, não tira cochilo, o senhor fica acordado aí. Mas eu estou cansado, tá? Pois é, vai ficar cansado muito tempo. Estou chorando, vai chorar muito tempo. Entende? Então a morte é uma coisa complicada. Não queira ir para o outro lado com a sua alma morta. Quando é que a alma está morta? Quando ela está destituída do Espírito de Deus. É isso, em resumo. Né? Então, Deus, não se pode falar de Deus sem instrução, sem sabedoria, sem prudência, sem justiça do ponto de vista de Deus, sem leis, as regras fundamentais. Não se pode falar de Deus sem estas coisas. E nós, como almas eternas, aprender tudo isso para a nossa felicidade. Tá bem? Passou a palavra à pastora Wanda. Precisamos ficar atentos
porque tudo foi feita uma abordagem muito profunda sobre a sabedoria, sobre esses versículos, né? 7 versículos, veja, nós recebemos pelo menos 50 minutos, quase 50 minutos, de instrução acerca de 7 versículos desse capítulo, os primeiros versículos, para que a gente entenda, irmãos, assim, que é inesgotável o que está escrito nesta escritura. A instrução que está aqui é inesgotável neste livro, né? Porque todas as vezes que nós já entramos neste livro, especificamente em Provérbios, já por várias vezes, nós já também ficamos em torno desse capítulo 1. Nós tivemos abordagens também que instruíram as nossas almas, mas as coisas mais profundas, elas vão vindo à medida que a gente vai entrando no conhecimento de Deus, né? E nós vamos extraindo esse conhecimento de uma maneira tão maravilhosa que a gente fica assim feliz, surpreso, como Deus é bom, né? Vai retirando, como se tivesse assim um pote de tesouro e vai tirando inesgotavelmente as coisas dentro de 2, 3, 5 versículos, né? De um capítulo que tem 33 versículos. Então, imagina, nós poderíamos ficar aqui falando de mais coisas a noite inteira e a madrugada inteira, né? Sem nos cansar. Daí, foi por esta razão que Jesus também disse que ele falou por horas para uma multidão, falando do resumo da sua doutrina, e eles não sentiram fome mesmo, ficaram saciados, né? Do ponto de vista assim, figurado do que o Senhor falou, ficaram saciados. E nós também ficamos saciados se nós vamos para a instrução com fome dessa instrução, com necessidade dessa instrução, com sede de beber essa seiva que vem pela palavra de Deus para nós, né? Então, eu penso que a instrução ela foi aberta de uma maneira muito profunda e nós precisamos entender o que é esse temor de Deus, como disse o nosso irmão, porque é ali que vamos dizer assim, o ponto de partida para que nós possamos ter conhecimento das coisas, né? Conhecimento dessa ciência de Deus que o apóstolo Paulo falou claramente que havia uma ciência de Deus, havia uma ciência que nós deveríamos nos apropriar desta ciência. E se nós não tivermos esse temor de Deus, nós não daremos início, não é? E é muito importante que a gente compreenda isso, porque até pode ser que muitos de nós que estamos nessa caminhada há muito tempo tenhamos conhecimento das palavras das Escrituras, dos textos bíblicos, dos livros da Escritura, dos versículos. Até pode ser que nós saibamos o local dos versículos, a história de cada um desses personagens, tudo isso. Mas se nós não tivermos o temor do Senhor, ainda assim, nós estaremos vazios desse conhecimento, dessa ciência. Nós sabemos a história, mas não sabemos para que ela serve. Não haverá consequências em nossas vidas, porque não haverá entendimento dado pelo Espírito. Talvez esse seja o nosso maior problema. Nosso irmão, em sua abordagem, repreendeu a igreja, nos repreendeu acerca das posturas que muitas vezes temos, não é? Nos colocando dentro da igreja como igreja ainda, como religiosa. Ah, que bom esse estudo, aprendi muita coisa. Assim, para que serviu o nosso aprendizado? Né? Porque se não serviu para que tenha uma consequência em nossas vidas, abrindo o nosso entendimento para que a gente compreenda a nossa identidade, quem nós somos, de onde nós viemos, o que nós estamos fazendo aqui e o que nós vamos fazer daqui a pouco, de nada adiantou. Nós não passaremos de almas religiosas que estamos nos justificando com as nossas obras dentro das igrejas. Estamos sendo devidamente instruídos, que nós estamos recebendo uma instrução que vai numa direção muito diferente de tudo aquilo que nós recebemos até hoje. Não estamos dizendo que tudo aquilo que nós recebemos até hoje não valeu, absolutamente. Tudo serve para o nosso aprendizado e tudo que até aqui Deus permitiu que nós soubéssemos foi para um propósito, para nos preparar para coisas muito graves, de grandes responsabilidades. Nós cremos. Então, se não cremos, nós precisamos pedir a Deus que esclareça a nossa mente, no sentido de dizer
de dizer o que falta para que a gente creia, não é? E se nós não temos essa clareza, irmãos, e queremos ter, ele nos dá. Mas se nós não temos essa clareza e temos uma outra clareza dada pelo nosso próprio espírito, como eu gosto de dizer, se estamos fundamentados em nossas certezas velhas, antigas, nós vamos permanecer sem entendimento e seremos surpreendidos por eventos gravíssimos que virão sobre o mundo. Nós estamos sendo instruídos, nós precisamos entender o que significa esse temor do Senhor. Como disse o nosso pastor, não é medo. Mas se nós não colocarmos Deus acima de tudo, nós não teremos conhecimento da ciência. Nós não podemos ter os nossos olhos fechados, nossos ouvidos fechados e permanecermos desejosos de que acabe logo essa situação para que nós possamos voltar para nosso conforto, para nossa igreja. Ai, que maravilha, estou com saudade da nossa igreja, também estou morrendo de saudade de todos. Mas eu desejo ardentemente, irmãos, que nós não voltemos para a mesma vida. Porque se nós voltarmos para a mesma vida, significa que nós não estamos entendendo nada. E se nós não estamos entendendo nada, nós não somos esse povo. Que o Senhor nos conceda entendimento, nos ajude, que olhemos para este livro aqui, é um livro maravilhoso, o livro de Provérbios. Todos os 2 livros de Salomão são livros maravilhosos para a vida que Deus nos deu na terra, do nosso dia a dia, da rotina. Eles são livros maravilhosos de instrução. Que nós possamos compreender estas coisas, que o Senhor nos ajude, nos dê esse espírito, né? Nos dê esse espírito que é dele, para que alargue o nosso entendimento sobre coisas tão graves e tão lindas que nós desejamos aprender. Que o Senhor nos ajude. Amém.